o que aconteceria caso um professor de matemática, um gênio da matemática, resolvesse escrever um livro de literatura infantil? Bom, aconteceria simplesmente Alice. Estou falando de Alice no País das Maravilhas. Estou falando de Alice através do Espelho, né? Essas duas obras foram escritas pelo Lewis Carroll, que é o pseudônimo, na verdade, do reverendo Dodson, que era um professor de matemática da Universidade de Oxford. O cara era tão genial que ele foi aluno de Oxford e assim que ele se formou, ele foi convidado a ser professor, né, na casa onde ele lecionou durante toda a vida. E além disso, ele era reverendo, né, da igreja anglicana. Na verdade, ele não chegou a exercer a atividade de reverendo, ele era um diácono da igreja, mas ele tinha essa titulação de reverendo. E ele resolveu escrever Alice devido a duas crianças que ele conheceu, e daí uma delas se chamava Alice. E num certo passeio de barco, né, que ele estava fazendo pelo rio Tamisa, ele começou a contar uma historinha para a criancinha chamada Alice, né, que era uma criança que descia a terra. Né? Na verdade, o nome, antes de ser Alice no País das Maravilhas, era Alice Underground, né? Alice embaixo do chão. E a partir dessa história que ele contou para ela, a história foi tão bacana que ele resolveu escrever, né, documentar, e virou esse livro que a gente conhece hoje, né, que já está aí há mais de 150 anos disponível para leitores de todas as idades. Ele é um livro escrito para crianças, basicamente, mas que também serve para adultos. A Virginia Woolf fez um ensaio sobre o Lewis Carroll e ela fala que Alice não é um livro para crianças, é um livro para nos tornar crianças, né? Porque desafia a nossa imaginação. E na verdade essa obra ela mostra um certo dualismo que o próprio Lewis Carroll, ou melhor, o reverendo Dodson, vivia. Ele era um homem bastante rígido, um cara das ciências exatas, um cara lá da matemática, mas ao mesmo tempo ele era uma criança por dentro, ele adorava crianças, ele adorava fotografar crianças. Né? Quando ele era criança, ele era a alegria da casa, ele era muito criativo, isso nunca morreu nele. Né? Então quando ele escreve Alice, né, começando pela Alice no País das Maravilhas, ele, de cara, a gente já percebe esse dualismo. Alice é sempre um desafio entre aquilo que é lógico e aquilo que é fantasioso. Né? Se uma criança quando uma criança lê Alice, ela percebe, obviamente, aquilo que é fantasioso, a história em si, né? De uma garotinha que entra numa toca, né, seguindo um coelho, de repente descobre um paraíso encantado, né? E a história em si é o que encanta a criança. Quando um adulto lê Alice no País das Maravilhas, ele vai além disso, ele consegue abstrair um pouco mais e ver que Alice, na verdade, é uma obra que aponta para o sentido. Qual o sentido de tudo que existe? Qual o sentido do próprio ser humano? Né? Alice é um desafio ao tempo e ao espaço. Né? Tanto que a Alice ela cresce, ela diminui e ela fica confusa na lógica desse mundo novo que ela se encontra, né? Nesse mundo das maravilhas. Ela não sabe o que é o certo e o que é o errado dentro desse mundo, porque toda a lógica que ela leva do nosso mundo para o mundo das maravilhas não se cabe lá. Então, assim, ela fica bastante surpresa, mas ao mesmo tempo ela fica espantada com a diferença. Como é que a lógica que ela aprendeu na escola não é uma lógica que vai se aplicar a esse novo mundo, a esse mundo das maravilhas. Né? Então isso mostra um pouco do dualismo do Lewis Carroll, né, que ele vivia. Um homem bem rígido, né, como eu já falei, um homem lá das ciências, mas ao mesmo tempo um homem que gostava de fantasia, um homem que tinha um mundo dentro dele. Né? Então os dois livros eles sempre apontam para isso. Né? No livro do Alice, da Alice no País das Maravilhas, a Alice entra nessa toca e olha através da fechadura e vê que tem todo um paraíso, um jardim, ela quer conhecer esse jardim. Né? Então ela mergulha nessa aventura. E no Alice através do Espelho é uma continuação a essa aventura. Né? Então assim, a história vocês já conhecem basicamente, né? Se vocês já leram os livros, né? Porque a história dos filmes é bem diferente da história dos livros, né? Tem bastante coisa diferente mesmo. Então assim, eu queria mostrar essas edições para vocês, ó. Essa aqui, inclusive esse livro aqui eu queria agradecer a dois amigos, Léo e Glenda. Se vocês estiverem assistindo, muito obrigado. Eles me presentearam com esse livro aqui. É uma edição da Universo dos Livros, bem bacana. Ela tem ilustrações também, não sei se... ilustrações bem simples, mas
bacanas, né? Olha só. Olha que legal. Bem legal. E eu tenho essa outra edição aqui que eu adorei. É uma edição da Kozak Naif. Assim, uma edição, acho que de luxo. A folha dela, ela é meio como que folha de revista. Eu não sei chamar o nome dessa folha aqui, gente. É muito chique pra mim. Mas olha só que legal, olha como é por dentro. Figuras coloridas, a letra é colorida, olha só. Olha que lindo esse livro. Ele é pesado aqui só por causa das folhas, que são folhas pesadas, né? São folhas de um material diferente. Olha que legal, todos os desenhos. Aí eles intercalam, olha só, várias imagens de obras que já foram feitas com o título de Alice, né? Filmes antigos, filmes novos. Olha só, é um livro muito bonito, gente. Eu recomendo que vocês comprem, né? Bem bacana. Então é isso, gente. Essa é a minha dica de livros hoje, né? Eu falei dos 2 livros ao mesmo tempo, porque são livros pequenos, ao mesmo tempo livros que eu acho que não tem necessidade de contar a história deles, porque é um clássico, né? São histórias que vocês já conhecem. E se não conhecem, é muito fácil de ler. É isso, obrigado. Espero que tenham gostado.